Olá, minhas queridas, meus queridos. Bem-vindo de novo ao canal YouTube Oráculo Afro. Então, como prometemos, ao final do nosso primeiro vídeo, que falou da origem da geomancia e dos motivos que levam as pessoas a ir atrás do oráculo, a gente tinha prometido que íamos explicar o resultado, a mensagem dos oráculos sobre o que seria do impacto do Covid-19 no Brasil. Cabe ressaltar que essa consulta foi realizada dia 9 de maio de 2020, às 21h30. Eu estou dando essa data para que vocês comecem a analisar as revelações que vão seguir daqui para frente. Eu queria relembrar também que vai para o oráculo para procurar sabedoria. Sabedoria para fazer o quê? Para tomar melhores decisões e melhorar a nossa vida. E os conselhos dos oráculos não são obrigatórios. Então o oráculo te fala o que tem que ser feito e você que sabe se vai ou não. Essa consulta que foi realizada é um pouco para dar uns direcionamentos para tanto o povo brasileiro, tanto os governos, ou seja, o executivo, a oposição, para que pudéssemos sair bem dessa pandemia. Então, como eu falei no primeiro vídeo, quando a gente fala de ciência oculta, que nem a geomancia, do Ifá ou da Afá, a gente fala do simbolismo. E quem fala de simbolismo, fala de codificações. Então, essas mensagens, elas nos vêm de quê? Por meio de simbolismo, de codificações que a gente explica. Eu estou esclarecendo isso também, porque daqui para frente os vídeos que estão chegando vão estar dando umas aulas para capacitar as pessoas a consultar o oráculo para si mesmas. Para não perder mais tempo, vamos para as descrições, ou seja, para as revelações do que seria do impacto do coronavírus no Brasil. Então, como a astrologia ou a geomancia também, ela considera casas geomânticas. E a gente vai começar a explicação seguindo uma lógica do como que a mensagem foi dada. A gente começa com essa casa aqui, que é a casa 1, que é a casa que representa o quê? O povo brasileiro, o espírito do povo brasileiro, inclusive o chefe do Brasil, que seria o presidente da República. Esse símbolo que apareceu aqui na casa 1, qual que é a mensagem dele? Porque, ao mesmo tempo, essa casa representa a popularidade do governo, ou seja, do seu chefe também. Então ela está dizendo que tem muitas exagerações, tanto nas ideias, nos fatos e comportamentos daqueles que estão gerenciando essa crise. Essas exagerações estão acompanhadas de muitas e muitas decepções. Ou seja, decepções no sentido de que tem muitas mentiras acompanhadas atrás. E isso a gente pode entender quando for observar o presidente, o chefe da República, uma impulsão muito grande, um caráter muito reativo, uma impulsividade, até nervosismo, quando fala dessa questão. Mas por que ele está assim? Por que ele está tendo esse caráter reativo? A gente vê que essa mesma figura, ideograma, geomântica, ela se repetiu aqui na casa 5, que é a casa que representa a imprensa e que pode representar outras informações a respeito do coronavírus. Então, nesse caso também, o oráculo está dizendo que a imprensa está exagerando também nas informações que ela está passando a respeito dessa doença que veio de onde? Que veio de fora. A gente vai chegar nisso. Então, tanto o presidente da República, ou seja, o chefe do país, quanto a imprensa estão exagerando
na comunicação que estão dando sobre esse fato do coronavírus. E o oráculo está mandando uma mensagem bem clara, assim, acompanhado de um conselho, que seria primeiro para o chefe. Está pedindo para o chefe procurar o caminho da sabedoria, controlando a sua impulsão e a sua reação, porque isso não vai ajudar a solucionar. Daqui para frente, vocês vão começar a observar que até as pessoas, os apoiadores, né? Porque o oráculo diz que da forma que ele está gerenciando a crise, está fazendo que, até a popularidade dele está baixando. E tem uma probabilidade muito crítica, muito grande, dele estar perdendo a posição social dele, ou seja, o cargo dele, que seria o cargo da presidência da República. Porque tanto aqueles que estão apoiando, os apoiadores, os empresários, tudo mais, estão revoltados, estão deixando ele. Primeiro, porque em vez de se preocupar com o povo atualmente, tanto a imprensa, tanto o executivo estão dando informações muito voltadas a como que seria das finanças, como que seria dos empregos, ou seja, estão muito mais preocupadas com a economia do que das pessoas que na verdade deveriam contribuir para construir essa economia. Então o oráculo manda todo mundo, todos os brasileiros, começando com o chefe, a procurar o caminho da sabedoria, sendo certo, se fazendo as perguntas certas. Porque é mais importante se preocupar em como resolver essa questão, né? Considerando os seres humanos, em vez de se preocupar com as finanças e os empregos. Isso é a primeira mensagem do oráculo. Mas por que o presidente, o chefe da República, está muito revoltado assim? Por causa dessas exagerações também nas informações. Porque aqui, quando a gente vem aqui nessa casa 10, que é a casa do chefe do país, o simbolismo que deveria representar o chefe não apareceu aqui. Está dizendo que tem um problema. E esse problema está relacionado à doença que está aqui, que veio de fora. Mas esse simbolismo, o que ela está mandando como mensagem nessa casa aí, nessa casa 10, que é a casa do chefe da República, a casa do presidente da República? Ela está dizendo que o presidente está no palácio dele, né? Está pensando, tem muitas inconstâncias, né? Nos pensamentos deles. Ele está à procura de caminhos de como chegar até o final para poder resolver essa questão. E nessa procura de caminho, né, para chegar ao final e resolver essa questão, ele está muito incerto, ele está muito duvidoso, está duvidando muito. Então, os pensamentos deles estão atormentados de muitas dúvidas. Então, até os projetos que ele está esperando não são confiáveis. Então, está duvidoso também enquanto as decisões que estão sendo tomadas para a conservação dos empregos e das finanças, né? Porque as finanças estão sofrendo atualmente. A gente vai chegar nessa explicação também. Porque você vai perceber que esse mesmo símbolo, ela apareceu na casa 14, que é a casa das realizações futuras, daquelas coisas das decisões que a gente tomou e está esperando que vai se realizar. Então está dizendo que o chefe do país está muito inconstante nos pensamentos deles, está muito duvidoso, não sabe o que vai acontecer no futuro. Então, nessa etapa, né, nesse estágio, né, de explicação da mensagem do oráculo sobre o impacto do coronavírus, o que o oráculo está pedindo? O oráculo ainda está pedindo ao presidente da República a procurar o caminho da sabedoria, fazendo o que?
sendo justo, colocando justiça nas decisões que ele vai estar tomando daqui para frente, porque isso, por grande probabilidade, vai tirar essas dúvidas, né, no coração dele. Ele tem que procurar força também para escutar aqueles que estão opostos a ele, ou seja, que não tem a mesma palavra que ele, porque o oráculo está dizendo que ele está num confronto tanto com a imprensa que está aqui na casa 5, também com a oposição que está aqui na casa 7. Mas o elemento da realização futura que deveria estar aqui, ela foi se colocar aonde? Na casa 12, que é o simbolismo das dificuldades, dos obstáculos sobre aquelas coisas que a gente está esperando a realização, mas que não se realizou ainda. Então, nessa casa, o oráculo está dizendo o quê? Que tem muitos problemas, que vai ainda ter muitos problemas relacionados ao que? As finanças, sobre as realizações futuras, porque as finanças estão sofrendo muito. E isso pode levar a um divórcio muito brutal entre o chefe e o povo, certo? Ou seja, é como se o presidente tinha feito um casamento entre ele e o povo, e agora a forma que ele está conduzindo, né, essa crise está deixando o povo muito estressado, muito incerto também sobre essa questão, e o que pode ter como resultado, né, a perda do cargo dele. E isso não seria nem bom para ele, nem bom para os brasileiros. Então, ele tem que procurar o caminho da sabedoria para que pudéssemos chegar, né, e sair bem dessa pandemia, dessa crise de coronavírus. Então, ela está mostrando as transações que estão sendo realizadas com muitas dificuldades, Mas quando o chefe e os colaboradores deles, que a gente vai conversar depois, que não estão dando conselhos que deveriam dar para o chefe nas tomadas de decisões deles, quando eles vão voltar e se fazer as perguntas certas, se fazer a pergunta de saber assim, será que esse caminho é o caminho que deveríamos seguir? Que as coisas, até as finanças, os empregos vão começar a melhorar-se. Agora vamos para a casa 2. A casa 2, que simboliza a casa das finanças, dos recursos, né, financeiros, ou seja, do banco. Ela pode representar o Banco da República, né, as finanças do jeito global da República. A gente está vendo aqui que esse mesmo símbolo ela se repetiu na casa 16, que na geomancia tradicional africana, que a gente chama da casa de Deus, ou seja, da palavra de Deus. Então, se repetido assim, o que ela está dizendo é essa dificuldade que eu falei aqui, que o oráculo mandou, que sim, estão sendo realizadas umas transações financeiras com muitas penas, muitas dificuldades. Então, essa casa e essa casa aqui 16 estão confirmando isso, que está tendo muitas saídas, não está tendo entradas, porque aonde que devia ser direcionados as decisões não estão sendo direcionadas. Então, as decisões, mais uma vez, devem ser direcionadas nas pessoas que vão construir depois a economia e melhorar assim as finanças. Vamos para a casa 3, essa casa que é o simbolismo do que? Ou seja, dos irmãos e irmãs do executivo. Quem que são os irmãos do executivo? São os prefeitos, os governadores, os vereadores. A Assembleia pode representar o Senado também, a Justiça e tudo mais. Esse símbolo é o símbolo da tristeza. O que ela está mostrando nessa casa? Porque é uma casa das relações sociais, né, do executivo, de quem está dirigindo
ou seja, tomando decisões, né, para poder resolver essa questão de Covid-19 no Brasil. Então, o presidente da República está dizendo que até no ambiente imediato, aqui na Casa 3, do presidente da República, o povo lá eles estão se fazendo questionamentos sobre essa situação, né, independente da vontade deles. Só que eles não estão sendo sinceros com o chefe. Isso causa o quê? Pensamentos tristes, desespero e desilusão. Isso pode levar eles também está levando já eles a um pessimismo muito grande, né? Porque essa casa está descrevendo que daqui para frente, comece a observar do dia 9 de maio de 2020 até para cima, que até os apoiadores, as pessoas próximas, né, do presidente da República vão começar a deixar eles e pedir demissões. Então, eles também, o oráculo está dizendo que eles têm que ser sinceros com eles mesmos. Será que aquilo, da forma que eles estão fazendo as coisas, é dessa forma que tem que fazer isso? Isso que é a questão que o oráculo está mandando essas pessoas muito próximas do presidente da República se fazerem. Porque, ao mesmo tempo, está mandando mensagens, né, de decepções, de muita tristeza, ou seja, de melancolia, enquanto a esses questionamentos, né, independente da vontade dele. São pessoas que são muito decepcionadas no ambiente imediato do presidente da República e estão tendo uns projetos que não são muito dignos. Então, por isso que o oráculo está pedindo eles de fazerem as perguntas certas, de se perguntar, de saber, será que é isso que queremos, né, para o nosso país? Porque está dizendo assim, que no passado, estou falando passado para o Brasil, presente e futuro aqui, que o Brasil estava, ou ainda está no caminho de reconciliar o povo, de reconciliação do povo. Só que com a forma que o Covid está sendo gerenciada, administrada, isso está separando, está dividindo ainda mais o povo e deixando o povo muito estressado, muito impulsivo e muito reativo, tirando a intenção, né, deles no que deveria ser, no importante, e deixando nas coisas que não são importantes. Então, essas pessoas muito próximas do presidente da República também, eles têm que se fazer essas perguntas e responder sinceramente se é isso que eles querem mesmo do querido Brasil. A gente vê também que esse mesmo simbolismo apareceu aonde? Apareceu na casa 7. Na casa 7, que é a casa da oposição. Ou seja, das pessoas que não estão tendo a mesma conversa que o executivo e o presidente da República. O que isso está querendo dizer? Então, essa tristeza que eles estão sentindo, eles estão jogando na cara, né, da oposição, né? Então, tanto a oposição que as pessoas também que estão próximo do presidente da República, eles têm que procurar o caminho da sabedoria também, segundo o oráculo. Eles têm que procurar o caminho da sabedoria, porque senão eles vão se sentir da mesma forma que essas pessoas estão se sentindo hoje, porque vai seguir uma decepção. Nessa casa 7 da oposição, esse símbolo ela está dizendo assim, e são pessoas que estão se sentindo muito tristes, muito triste por causa do negacionismo, né, da negatividade que estão recebendo do executivo, do presidente da República. Então essa casa ela denota oscuridão e negacionismo da oposição. Porque a gente falou de um risco muito grande, né, do presidente da República perder o cargo dele, mas que não seria bom para o Brasil, nem para o presidente, nem para a oposição, nem para a imprensa, nem para o povo brasileiro. Porque a gente vê aqui a casa 11, que é a casa do que simboliza, né, tipo os amigos, as esperanças,
no mundo social, né? Ou seja, o fruto da colaboração com as afinidades do presidente da República. Qual é a mensagem que ele está mandando aqui? Esse simbolismo, porque é o simbolismo de uma coisa que é vermelha. Então, vermelha no sentido de revoltas, está mostrando umas pessoas, amigos e esperanças, né? Esperanças de quem? Tanto dele, do presidente, da oposição, que estão muito revoltados e muito mais têm afinidade com o presidente da República, que são muito revoltados. E isso, eles podem representar o quê? Os empresários que estão apoiando, né? Os apoiadores, os amigos muito próximos, né, do presidente da República. Então, isso está mostrando ainda, né, uma esperança desenfreada sobre aquele casamento que eu disse entre o presidente e o povo. Então, vai chegar disputas e vai continuar tendo disputas se eles não procurem, começando com o presidente, porque tudo está na mão dele. Se ele decidir acabar com essa crise, que vai acabar logo, não tem nada a ver. Então, é só ele decidir procurar o caminho da sabedoria, se colocando, né, enquanto chefe da família, como que um chefe da família deveria administrar a família dele com justiça. Daí a gente vai sair disso muito bem, porque até os amigos deles ele e os amigos dele, o oráculo está dizendo assim, que estão tendo muitas divergências, muitas disputas, que tem um risco muito grande até de separação tumultuosas, né, desse casamento entre o presidente e o povo. Mesmo se ele for receber, ajudas, vão ser ajudas na contingência, no medo. E não é isso que a gente quer. Então, eles também, os amigos do presidente da República também, as esperanças, né, eles também tem que procurar o caminho da sabedoria. Então, resumindo assim, a gente está vendo até agora todas as mensagens que foram reveladas, né, pelo oráculo, estão mandando todo mundo procurar o caminho da sabedoria. Tanto o presidente, começando com o presidente da República, a imprensa brasileira, né, a oposição e o povo. Porque o povo tem que procurar o caminho de reconciliação, porque o povo está se dividindo cada vez mais. Agora vamos para a casa 4, que é o simbolismo do patrimônio, o patrimônio brasileiro, das riquezas brasileiras. O que é esse simbolismo que é chamado de, eu vou tentar traduzir literalmente, que é chamado da cauda draconis, a cauda do dragão, que não é alguma coisa boa. O que ele está dizendo, mandando como mensagem aqui nessa casa 4, que é a casa do patrimônio público, do patrimônio brasileiro. Ela está dizendo que sim, tem muitas mentiras envolvidas enquanto a administração do patrimônio atualmente, que tudo é escuridão e negatividade, negacionismo, dentro da casa, né, do chefe, sobre o que seria da administração do patrimônio nessa crise, nesse período de crise, né? Então, nisso, a mensagem que o oráculo está mandando para todo mundo é que está tendo muitas deteriorações do patrimônio. O patrimônio está se deteriorando, está tendo regressão, está tendo perdas, até divergências, ou seja, conflito de interesse, enquanto, né, a administração do patrimônio. Então, eles têm aqueles que estão responsáveis, né, na administração pública, enquanto ao patrimônio público, eles também têm que procurar o caminho da sabedoria. Porque se não fizerem isso, ainda o oráculo está dizendo que tem um risco muito grande para o presidente da República, que está aqui na casa dele, perder a posição social dele na hierarquia. Então,
eles também têm que procurar o caminho da sabedoria, porque tem um risco grande de um divórcio, né? Porque está dizendo, tem um risco de regressão no status social do pai da família. Quem que é o pai da família no Brasil? O pai da família atual é o presidente da República. Então, vai ter abandono, desespero, se eles continuam ainda nesse caminho, porque vai ter um risco muito grande de degradação, tanto da posição social do chefe, que do patrimônio comum, né, do patrimônio público. E tem um risco de desonra, de shame, ou seja, de shame. Como se traduz essa palavra shame em português? Já esqueci. Então, a gente vai agora para a casa 8, que é a casa do exterior, daquelas informações que chegaram do exterior e deixando o povo e o presidente da República muito revoltados. Então, está dizendo que sim, tarde, agora o tarde, que essas informações enquanto ao coronavírus vão deixar muito revoltados, né? O presidente da República, eles têm que se controlar, porque aquelas informações que estão chegando nele são informações só para mandar procurar disputas e tudo mais, que não tem importância muito grande. O que se importa é conversar com o povo dele, porque o povo dele precisa que ele converse sobre como está sendo a degradação dos recursos, né, do patrimônio e também da saúde do povo. Porque está dizendo assim, nessa casa, é como se tivesse, ela está falando de uma doença, né, do coronavírus, no caso, uma doença que está deixando as pessoas que não conseguem, ou seja, é o simbolismo de prisão. Está dizendo que as pessoas estão presas. Então, é uma doença que está deixando as pessoas presas, que não conseguem se mover. Mas, ao mesmo tempo, eles fingem como se não tivesse, ou seja, como se essa doença não existia. Então, o oráculo está dizendo que as pessoas têm que reconhecer a gravidade do que é o coronavírus e pedir medidas que têm que ser tomadas. Então, isso para resumir a mensagem do oráculo. Tem muitas mudanças a caminho, onde a gente vê na casa 9, a casa das viagens do caminho e da sentença, né, do resultado. Então está tendo muitas mudanças no caminho, as mudanças estão chegando. Cabe a todo mundo procurar o caminho da sabedoria, para reforçar o que? Essa procura de reconciliação do povo, né? Porque eu falei do passado, que o Brasil e o povo estão no caminho de reconciliação e eles têm que procurar um caminho de sabedoria para alcançar essa reconciliação, que agora, no presente, né? Presentemente, aonde a gente está tendo muitas exagerações nas coisas que estão sendo feitas, está tendo muitas mentiras. Então eles têm que se controlar para que o futuro aqui, que não está sendo muito boa, que vai ser muito, que está chegando também, tanto com mudanças, mas com algumas dificuldades, tanto financeiras que sentimentais no sentido de aquele amor que o povo, ou seja, uma parte do povo até tinha para o presidente da República, esse amor também está se degradando. Então eles precisam, todo mundo, o Brasil em geral, precisa de procurar o caminho da sabedoria para que a gente pudesse chegar bem dessa pandemia. Então, se você gostou desse vídeo, das explicações, você pode dar um like e se inscrever no canal. E se tiver algumas perguntas, pode fazer que nós respondemos com prazer. Então, até o próximo vídeo, que a gente vai começar a dar umas aulinhas para poder capacitar as pessoas a consultar o oráculo por si mesmos. Tchau, tchau. Obrigado.